A graça e a paz, povo abençoado. Espero que todos estejam bem. Este que vos fala é seu amigo Bispo Cleidson Lima, do canal Aliança Eterna. E neste espaço, você é muito bem-vindo. E para o estudo de hoje, o nosso tema é a guarda do sábado na linha do tempo. Afinal de contas, o que é o sábado? O que significa sábado? Sábado é o sétimo dia da criação. Sábado é o interrompimento de um ciclo produtivo de trabalho. Sábado significa que eu irei cessar das minhas atividades com o propósito de adorar o Criador, glorificar o Criador. Sábado também, ele é um memorial da criação. O sábado, ele é um indicativo de que existe um Criador para tudo o que existe. Quando eu observo o sábado, eu estou fazendo dele um memorial e declarando com a guarda do Shabat, ou a guarda do sábado, que Yahweh é o Criador de tudo o que existe. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Yahweh completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Yahweh o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Yahweh abençoou, descansou nesse dia, e ele separou esse dia como um dia de guarda, um dia de observância. Esse dia ele também serve para avaliar as nossas prioridades. Quando eu paro no dia de Shabat para adorar, glorificar, cultuar o Criador, eu estou sendo obediente. Eu estou fazendo a vontade do meu Criador, aquele que me fez e aquele que também fez o Shabat. O sábado, ele é um sinalizador, um indicativo de que Yahweh é o Criador de todas as coisas. Uma segunda pergunta: quem instituiu o Shabat? A resposta é clara. Yahweh, Elohim, criou o Shabat. Ele instituiu o Shabat. Como lemos agora há pouco em Gênesis capítulo 2, versículo de número 1, 2 e 3, deixou claro que quem criou os céus e a terra também criou o sétimo dia. Bom, ele criou, mas ele instituiu o sétimo dia como um dia de guarda? Sim, ele instituiu, e isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho. Ele nos deu 6 dias para trabalharmos, 6 dias para produzirmos tudo aquilo que se faz necessário. Mas o sétimo dia é o sábado de Yahweh, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro ou estrangeiro dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso Yahweh abençoou o dia de sábado e o santificou. Amados, ele instituiu o Shabat, ele criou e ele instituiu como um dia de guarda. E ele foi muito claro ao transmitir a sua vontade em forma de lei para Moisés. Claro, essa vontade, ela já era clara, nítida no coração de Adão. No vídeo anterior, nós falamos sobre a razão de ser da lei, a lei ao decorrer do tempo, e vimos que a lei do Criador, ela é eterna. É importante nós ressaltarmos
que a lei do Criador não se restringe apenas a um mandamento, seja ele o sábado ou qualquer um outro mandamento. A lei do Criador, ela é completa, ela é toda. E neste canal, com a graça do Criador, nós iremos estudar todas as leis contidas nas Sagradas Escrituras e espero poder contar com você. Então, neste primeiro momento, nós vimos no segundo ponto que Yahweh Elohim criou o Shabat e também instituiu o sábado, ou seja, o Shabat como um dia de guarda para todos nós, suas criaturas, homens e mulheres, criado por Ele e para Ele. Ponto 3. Quando o sábado inicia? Quando o Shabat tem o seu início? Segundo as Sagradas Escrituras, o Shabat, ou o sábado, ele inicia ao pôr do sol. E nós podemos ver isso com muita clareza em Levítico 23, verso 32. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde. Guardareis o vosso sábado. Claro, aqui ele está falando de uma das festas e quando iniciaria o Shabat daquela festa. Porém, nós podemos pegar como princípio de início de dia. E nós vamos verificar que quando Neemias sai para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as portas de Jerusalém, ele tinha com clareza esse princípio em sua mente. É só analisarmos Neemias capítulo de número 13, versículo de número 19. E sucedeu que ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e mandei que não se abrissem até passar o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Isso você pode ver com clareza em Neemias, capítulo 13, versículo 19. Em uma outra tradução, você vai verificar quando a sombra do sol, ou seja, a sombra estava dando nos muros, nas portas, no finalzinho do dia, chegando às 6 horas da tarde ou às 18 horas da tarde, aqui no Brasil, aqui no estado de Roraima, tem período do ano que 18 horas já está praticamente escuro, finalzinho do dia, tardezinha, como algumas pessoas costumam falar. Então, o sábado ele tem início ao pôr do sol e ele encerra no outro pôr do sol. Nós temos aí um período de 24 horas. A Bíblia nos fala que o chifre pequeno, conforme está escrito em Daniel capítulo 7, verso 25, ele cuidaria em mudar o tempo e mudar a lei. Quando se refere a tempo, ele está referindo-se ao calendário, às festas do Criador. E ali o nosso adversário da verdade, que cuidaria em deitar a verdade por terra, conforme Daniel capítulo 8, ele iria prosperar em seu desígnio maligno. O que ele fez? Ele estabeleceu um calendário onde o dia inicia às 12 horas da noite, ou às 0 horas, ignorando o que o Criador falou para Moisés em Levítico, ignorando o entendimento do povo israelita, do povo hebreu, aqui especificamente a pessoa de Neemias e todo aquele povo se sujeitaram porque eles entenderam que havia coerência no entendimento daquele homem chamado Neemias, governador. E se você observar, Esdras, que era o sumo sacerdote, que estava responsável por ensinar o povo a lei do Criador, ele não contesta
o preceito ou o comportamento de Neemias, dando assim a entender o que? Neemias, eu estou te apoiando, porque o que você está fazendo está de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a lei, de acordo com a Torá, de acordo com a vontade do Criador. Amados, o que nos falta é um coração disponível, um coração voluntário, um coração disposto a obedecer o Criador. Precisamos romper com toda a resistência existente dentro de cada um de nós. O calendário do Criador contempla as festas do Criador. O calendário pagão repudia as festas do Criador. O calendário do Criador inicia o dia ao entardecer. O calendário pagão inicia o dia às 0 horas da noite, ou meia-noite, como alguns assim o entende. O calendário do Criador inicia o ano no dia 1º de Abib, seja lá no finalzinho de março, o começo de abril. O calendário pagão inicia o ano em janeiro, uma homenagem ao Deus Janus. Temos que voltar para a Sagrada Escritura. Precisamos fazer da Bíblia a nossa bússola para que possamos andar dentro da vontade do Criador. Uma outra pergunta: quem ordenou a guarda do Shabat? Infelizmente, muitas pessoas dizem que guardar o Shabat é doutrina de homem. Será? Se é doutrina de homem, como fica a eternidade da palavra do Criador? Como fica a imutabilidade da palavra do Criador? Como fica a sua própria natureza, sendo ela imutável, sendo ela eterna? Ele mesmo diz que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele nos garante que podemos confiar nele porque nele não há variação nenhuma de mudança? Fica a pergunta: quem estabeleceu a guarda do Shabat como princípio bíblico? Claro que foi ele. Foi ele que nos disse em Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te do sábado para o santificar. Significa o quê? Separar como um dia santo, como um dia consagrado. Vamos ler mais uma vez essa passagem? Então falou Elohim todas estas palavras, dizendo... Isso aqui é o versículo de número 1 do capítulo 20 de Êxodo. Por que eu faço questão de ler? Para dizer que quem está falando aqui não é o homem, não é nem mesmo Moisés, um grande líder. Quem está falando aqui é o Criador. Disse Yahweh, disse Elohim a Moisés. Quem está falando é o Criador. Eu vou ler novamente. Então falou Yahweh todas estas palavras, dizendo: eu sou Yahweh teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É ele que está falando, e ele está dizendo que ele havia tirado o seu povo da casa da servidão. Agora sim, vamos ler o verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele está dizendo que é para lembrar do dia de sábado com um objetivo. Qual objetivo? Santificar esse dia. Separar esse dia como um dia especial, diferente dos demais dias. Isso não quer dizer que eu não possa adorar o Criador, não posso adorar o Criador em outros dias. Sim, eu posso fazer isso. A congregação primitiva fazia isso. Claro, sem violar o Shabat, sem desprezar o Shabat, sem ignorar o Shabat como um dia que deve ser considerado especial, santo, diferente dos demais. Um dia onde eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e me dedicar ao Criador, colocando em prática assim Mateus capítulo 6, verso 33, que diz o seguinte, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom, eu estou parafraseando esse texto e espero que você possa entender com carinho. Vamos continuar a leitura. Verso 9: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado
de Yahweh teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que nós podemos verificarmos aqui é que o Criador estava contemplando toda a família. Ele estava contemplando até mesmo os empregados, melhor dizendo, escravos, porque o servo aqui não era o mero empregado, era também o escravo. Até ele precisava descansar, até ele precisava aguardar. Olha o carinho do Criador com aquele que trabalha. Olha a lei trabalhista do Criador contemplando até mesmo o escravo com um dia de repouso, um dia de descanso. Ele contempla até os animais de cargas, como por exemplo, jumentos, os camelos, os gados que na época viviam para poder aradar a terra. Até os animais naquele dia, eles deveriam cessar o trabalho, eles deveriam parar as suas atividades. Olha o amor do Criador para com o ser humano, para com o trabalhador, para com os animais. Que coisa fantástica, que coisa linda. Não podemos rotular o Shabat com um rótulo perverso, ruim. Não. Quando o Criador estabelece o sábado, ele diz: olha, eu sou o único que deve ser adorado. Quando ele estabelece o Shabat, ele está dizendo: olha, eu sou aquele que criou todas as coisas. Quando ele estabelece o Shabat, ele está dizendo: o ser humano precisa parar um pouco, repor as suas forças, repor a sua energia. Quando ele estabeleceu o Shabat, ele estava dizendo: não se esqueça da vida, eu sou a vida, busque-me. É o que ele está dizendo. Podemos dizer que quem estabeleceu o Shabat foi Yahweh, foi o Criador. Ele estabeleceu o Shabat como um dia de guarda. Interessante que todos aqueles que questionam a guarda do Shabat e alegam dizer: olha, nós guardamos todos os dias, não se dá conta, ou não se dão conta que estão guardando outro dia e muito mal guardado, que seria o primeiro dia da semana. Não se dão conta que civilizações pagãs no passado usava o primeiro dia da semana para adorar um deus pagão. Não se dão conta que Constantino, em um concílio chamado de Nicéia, ele estabeleceu esse dia como um feriado. Que feriado é esse? Feriado de homenagem, de honra ao Deus Sol. E quando nós vamos para a Bíblia, a palavra do Criador diz que ele não quer que as suas criaturas, os seus filhos, o povo, o ser humano, se dê à idolatria. Então é importante nós observarmos aquele ou aqueles que estão tentando nos convencer de que não devemos guardar o Shabat de maneira subliminar, de forma sutil, estão nos ensinando a guardar um dia que faz menção a um Deus que não é aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas. Uma outra pergunta: existe consequência na violação do Shabat? O que a Bíblia, a Sagrada Escritura, tem a nos dizer? Vejamos alguns exemplos. Êxodo 31, 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. Isso está onde? Em Êxodo 31, verso 14. Quem está falando isso é o Criador. São as palavras do Criador para Moisés, que ele deveria transmitir para o povo. Amados, por favor, não caia ou não caiam na conversa daqueles que dizem que a Bíblia
é somente para os judeus. Por favor, não vão por esse caminho. Não pense que a Sagrada Escritura ela é extremista, ou que ela é demasiadamente difícil para poder obedecer. É aí que entra a graça. A graça ela entra para poder nos ajudar a fazer a vontade do Pai. Vamos continuar lendo a palavra do Criador? Jeremias 17, versículo 19, dando continuidade sobre consequência. Assim me disse Iahua, vai e põe-te na porta de Benjamim, pela qual entra os reis de Judá e pela qual sai, como também em todas as portas de Jerusalém. E diz ele, ouvi a palavra de Iahua, vós, reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz Iahua, guardai-vos a vós mesmo e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a instrução. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz Iahua, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificar-te o dia de sábado, não fazendo nela trabalho algum, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e da planície, e da região montanhosa, e do sul, trazendo a casa de Iahua, holocaustos e sacrifícios, e oferta de cereais, e incenso, trazendo também sacrifício de ação de graças. Mas, se não me deres ouvidos, para santificar-te o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Nós estamos vendo aqui que o Criador estava usando o profeta Jeremias, fazendo assim um apelo ao povo de Judá, que reconsiderasse os seus erros, suas falhas, seus pecados, e voltasse ao Criador. Aqui ele está apresentando um dos pontos, ou um dos mandamentos que o povo de Israel, ou o povo de Judá, precisava voltar a praticar, deixarem de violar o Shabat. E houve uma advertência dizendo que se eles continuassem a violando, eles teriam resultados muito ruins, resultados que iriam ser mal para eles. E nós sabemos o que aconteceu. O rei da Babilônia levou todos eles cativos, e eles passaram lá 70 anos. Vamos verificar o que o escritor de Crônicas nos fala acerca desse episódio? Crônicas, capítulo 36, versículo 20. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino persa, para se cumprir a palavra de Iahua proferida pela boca de Jeremias, o profeta, até haver a terra gozado do seu sábado, ou descansado dos seus sábados. Pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos fossem cumpridos. Você observa que um dos motivos pelo qual o povo
de Judá foram levados cativos à Babilônia, foi por causa da violação do Shabat. Claro que envolveu idolatria, envolveu prostituição, envolveu adultério, mas também envolveu a violação do Shabat. E o Criador aqui, através do profeta, está fazendo um apelo ao povo, dizendo: por favor, não cometam iniquidades, não violem os meus mandamentos, porque eles são eternos e trarão mal a vocês a violação deles. Amados, o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com Judá, deve servir de exemplo para cada um de nós. Precisamos entender que a vontade do Criador para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Guardar os seus mandamentos nos trará vida, guardar os seus mandamentos nos trará comunhão com Ele. Guardar os seus mandamentos, estaremos declarando que o amamos. E Yahushua disse que aquele que guarda os mandamentos dele, o mandamento do Pai, está declarando que o ama. Amados, que a nossa vida esteja pautada na sua palavra, pautada nos seus mandamentos. Nós não podemos esquecer o que o nosso Salvador nos diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Então todo discurso que nós ouvimos, que nós escutamos em forma de estudo, em forma de pregação, que nos desobriga de guardar a lei, esse ensinamento não vem do Criador. Lembre-se, lá no Jardim do Éden, houve um discurso, houve um ensinamento que foi transmitido a Eva e também ao Adão. Que discurso era esse? Em que ele consistia? Ele consistia em não guardar a lei, em não fazer aquilo que o Criador havia dito para poder fazer. Havia um desprezo nesse discurso aos mandamentos. Infelizmente, Adão e Eva deram ouvidos a esse discurso. E qual foi a consequência? Eles foram expulsos do jardim. Infelizmente, a desobediência deles abriu procedência para que a morte entrasse a todos nós. Por isso, nós necessitamos de um cordeiro. Que cordeiro é esse? Yahushua HaMashiach, aquele que tira o pecado, aquele que traz o perdão, aquele que traz a mudança de sorte. Que o Criador dos céus e da terra abençoe ricamente sua vida, abençoe sua família e que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento que vem do nosso Criador. Te agradeço por ter ficado até este momento. Espero poder contar com você no próximo momento.